Estamos aqui com a segunda parte do programa É Tudo Questão de Atitude e o assunto de hoje é o You 100%, que é um programa, um treinamento da Conex, né, que é a empresa de treinamentos da Thalita. E Thalita, quando a gente fala do You 100%, eu fico sempre me questionando, por que isso não está nas escolas, né? Por que as crianças aprenderem a viver com propósito já não é uma prioridade da nossa nação, né? Ou do mundo, né? Enfim, porque se a gente sabe exatamente, eu sei que tudo é um processo, é uma jornada, mas se a gente já sabe, uma vez eu li que os judeus fazem isso, eles sabem exatamente a grande virtude do filho e trabalham para que aquela virtude seja desenvolvida, né, e venha à tona, porque é certeza que vai dar certo, né? Não, deveria ter, concordo com você em número, gênero e grau, Sandra, mas eu acho que hoje isso está ficando cada vez mais sobressalente, não que não existia antes, né, a gente vê pessoas que realmente, você vê que a vida dela foi feita com propósito e você vê que ganha um outro poder, uma outra magnitude, uma outra influência. Um exemplo é o Ayrton Senna, o exemplo é o cara da Walt Disney, para quem não sabe, que o cara foi falado que ele não tinha criatividade, você acredita? Imagina o cara daquele jornal, deve ter, tinha ficado muito, né, chateado. E ele criou a Walt Disney. Então, quando a gente realmente acredita no nosso propósito, a gente faz acontecer. A gente consegue criar o caminho, mas a gente precisa ter essa fundação pronta, essa fundação clara. E quando a gente tem clareza sobre aquilo que a gente quer fazer, a gente faz acontecer. Então é importante sim ter nas escolas, deveria ter. Você disse para nós, numa outra pergunta que eu fiz, né, como resposta, que o 100% são 10 momentos, é isso? São 10, uma hora de treinamento? É até um pouco mais, assim, a gente não fica muito presa, pode até dar 2 horas de sessões, né, porque é uma sessão online, de 10 a 16 pessoas, mas ali a gente vai ter a interação com todos, porque todo mundo vai conseguir conhecer o universo de cada constituição de cada pessoa, mas você vai estar estudando, entendendo a sua constituição em termos energéticos pela Ayurveda. Então não é individual. É individual, mas as sessões são em grupos, tá? E dentro desse treinamento, você vai entender a sua constituição física em termos da Ayurveda, você vai entender a sua constituição, entender como a sua mente trabalha, quais as energias que você tem que trazer para sua vida para você equilibrar. Então, você vai ter uma visão sobre você, para você trazer a sua auto-performance. Então, para você trazer o seu 100%, você primeiro precisa ter esse autoconhecimento do seu entendimento como indivíduo. E aí a gente também trabalha os dons, os talentos, as virtudes. A gente usa a psicologia positiva, que tem 24 forças pessoais, que estão dentro de 6 virtudes universais. E a gente vai trabalhando isso para a pessoa sair do treinamento com essa clareza do ser dela, da marca da natureza dela, da marca pessoal dela. Que interessante. Ela estando conectada, porque quando a gente está conectado, Sandra, a gente flui diferente, a gente entende como que a gente vai poder trazer o nosso melhor no ambiente, e essa é a premissa para viver bem, né? Trazer essa saúde que não é só uma saúde física de você ir na academia, é uma saúde de bem-estar total, de quando você olha para o espelho e você gosta do que você vê, porque você sabe aquilo que você está desenhando na sua vida. Ontem eu vi uma frase que eu achei muito interessante, dizendo que o simples é completo, né? Que quanto mais você vive com simplicidade, quanto mais você se entende, vive esse seu propósito, ele não é complexo, ele é completo. Então eu achei isso muito interessante. E Thalita, que literatura que você trouxe para nós? Bom, gente, eu trouxe do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo, e ela fala das leis. E essas leis, eu falo para vocês, é muito legal que esse livro te traz clareza daquilo que é importante, né, para você trazer o seu potencial. Para quem não conhece a história do Napoleão Hill, ele não foi uma pessoa que teve tudo de bandeja, e ele teve, na verdade, que enfrentar várias circunstâncias difíceis para ele poder trazer o melhor dele. E nessas leis do triunfo, ele fala de várias leis para você tirar esse seu melhor. Só que a questão aqui, eu não quero que a gente fique só na teoria, né? A gente tem que trazer isso de forma prática na nossa vida, trazer esse nosso melhor. Por isso que o You 100%, ele envolve essas leis do triunfo. Uma delas é o entusiasmo, que o Napoleão Hill fala muito bem. Olha que interessante, né? A Thalita está falando aqui, e eu li uma frase aqui que eu achei demais. Toda derrota se transformará numa lição aproveitável.
se conservarmos os olhos e os ouvidos bem abertos e quisermos aprender. A adversidade é, em geral, uma bênção disfarçada. Sem fracassos e derrotas temporárias, jamais conheceremos a nossa própria fibra. É verdade, né? Eu que trabalho há muitos anos com virtudes, né? Você só conhece a coragem se você conhece o medo, né? Você só conhece a temperança se você conhece a não temperança. E como que você consegue transpor o medo? É tendo esse eixo. Que aí você vai tirar o melhor. É que, tipo, quando você tem juízo, você tem consciência sobre si, você consegue tirar o melhor do que a vida te proporciona. E se a vida, às vezes, está te proporcionando alguns percalços, algumas bolas quadradas, a gente vai ter que transpor ela olhando para dentro. Trazendo o nosso melhor. Então, ter esse autoconhecimento base, ele é importante. A Lei dos Triunfos tá dentro dos treinamentos da Conex. E o entusiasmo que eu estava falando, ele é muito importante. Ele é um estado de espírito que faz com que o indivíduo ele siga em frente. Uhum. E o entusiasmo, ele só é conseguido quando a gente tem saúde, quando a gente trabalha numa coisa que nos dá satisfação, que nos agrada, quando a gente vive num ambiente, quando é leve, agradável, a gente forma esse ambiente. E tudo isso é o que a gente tem falado, né, Sandra? Com certeza. Tipo, de ter essa saúde, né, de ter esse ambiente, de saber o estilo de vida que você quer seguir. Ô, Thalita, eu sempre, com frequência, escuto alguns amigos falarem assim, mas como que eu vou viver com propósito na minha missão se isso não vai me trazer dinheiro? E para mim é importante o dinheiro porque eu quero ter um conforto, né? Quero poder viajar, ter uma casa boa. O que você diria sobre isso? Porque em muitos momentos, realmente, para você dar esse pulo do gato, você fica meio perdido financeiramente, né? Por isso mesmo, a gente tem que começar a viver, antes mesmo de a gente ver esse propósito de negócio, de coletivo, a gente tem que entender nosso propósito pessoal, Sandra, porque o propósito, ele não muda. Por exemplo, eu sou movida por conexão. Eu estava trabalhando em empresa, sabendo isso, eu sabia unir as pessoas, fazer os projetos acontecerem, eu usava daquilo que era o meu melhor potencial para o meu meio. E isso explodiu de uma forma, para a Conex. Né? Uma forma mais ampliada, que é o propósito coletivo. Você fazer essa transição, você tem que ter muita clareza daquilo que você quer entregar, né? E tá com as suas bases fortes para você fazer essa transição. Então, o que eu diria? Eu acho que sem propósito hoje a gente não vive, porque a gente está na era da humanização. As pessoas podem estar até se enganando hoje nessa fase de inteligência artificial, essas jornadas com tantas tecnologias, mas nunca o fator humano foi tão importante. E a gente só vai conseguir ser o nosso 100% em ser humano quando a gente olhar para dentro de verdade e trazer esse nosso máximo potencial. Bom, nessa época a gente finaliza mais esse programa, mas ainda estamos nessa época de pandemia do novo coronavírus, então eu vou sugerir, Thalita, que a gente faça uma pauta sobre isso, né? A importância de se humanizar, né? De viver com humanidade num mundo tão tecnológico, tão conectado e cada vez mais, né? Porque a gente aprendeu que é possível fazer reuniões digitais, é possível a gente não estar no lugar, né? A gente de onde estar poder fazer, né, as conexões tecnológicas. Agora, se você não está preparado como ser humano, fica difícil, né? Thalita, muito obrigada pela sua participação, viu? Uma delícia te trazer aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. E você que nos assistiu, a gente espera em outros programas aqui com a Thalita Moretti. Até lá!